Taca de pau nessa motoca, automobilistas! Hoje eu vou falar sobre as expectativas para o Grande Prêmio das Américas da MotoGP, a terceira etapa do Campeonato Mundial 2025. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, comenta, compartilha com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui no canal Matheus Automobilismo, meus amigos. Bom, meus amigos, neste final de semana acontece o Grande Prêmio das Américas, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas. Uma pista, né, de 5.513 metros, com 20 curvas. No domingo serão 20 voltas de corrida no Circuito das Américas, em Austin, no Texas, meus amigos. Bom, meus amigos, as principais características da pista texana, né, do Circuito das Américas, de Cota, é um circuito veloz, rápido, muito largo e com uma reta oposta com um bom ponto de ultrapassagem, que tem vários pontos de ultrapassagem, com curvas de raio longo. Então não adianta o piloto ter uma moto boa de reta, só boa de reta, e ser péssimo de curva. Não adianta. É um desequilíbrio total. Então, os pilotos das equipes terão que ter uma moto muito equilibrada, muito bem acertada, tanto na parte de retas, né, nas partes de alta, e nas curvas de baixa, né, nas curvas mais lentas. Então, é um circuito que tem um mix de tudo, que tem com curvas de alta, curvas de baixa, curva mais lenta, então curvas mais lentas. Então é um circuito com um mix de tudo, que imita ali o setor 1, que imita Beckett's Maggots em Silverstone, a curva 8 da Turquia, né? Um circuito que imita ali o setor 3, que imita a parte do estádio de Hockenheim. Então é uma pista que tem um mix de tudo, um mix completo de tudo. Então vai ser uma coisa muito interessante pra gente ver qual o grande termômetro será para essa temporada 2025 da MotoGP. E, meus amigos, Marc Marquez, o piloto espanhol da Ducati, começou o ano de maneira avassaladora nessas duas primeiras corridas do ano na MotoGP. Venceu na Tailândia, venceu e dominou na Tailândia, venceu e dominou em termas de Rio Hondo na Argentina. E há 2 semanas atrás o Marc Marquez fez quase barba, cabelo e bigode, porque o Alex Marques liderou algumas voltas de corrida, boa parte da corrida no circuito de termas de Rio Hondo na Argentina. Então o Marc Marquez até agora fazendo barba, cabelo e bigode nessas 2 primeiras corridas da temporada 2025 da MotoGP, de maneira dominante, implacável, e simplesmente doutrinando, acabando com a raça do Pecco Bagnaia, porque o Pecco, eu tô esperando o Pecco Bagnaia pra essa temporada, porque eu não vi o Pecco até agora. Eu não consegui ver o Pecco Bagnaia nessa temporada. O Pecco começou muito mal, começou de maneira muito errática, errando na Tailândia, errando em Buriram na Tailândia, sofrendo uma queda no treino ali para passar pro Q2 na Argentina. Então o Pecco tá devendo nessa temporada e está 31 pontos atrás do seu rival e companheiro de equipe Marc Marquez nessa temporada 2025 da MotoGP. E assim, meus amigos, vamos falar uma coisa aqui pra vocês. Vamos ser francos e honestos. Eu vou ser franco e honesto aqui com vocês. Se o Pecco Bagnaia, você precisa dar uma resposta agora, o quanto antes. Antes mesmo de começar a fase europeia. Até porque você está 31 pontos atrás. E para piorar, meus amigos, a situação do Pecco Bagnaia, nesse começo de temporada da MotoGP, é que a pista das Américas, em Austin, no Texas, favorece o Marc Marquez, que é o maior vencedor da pista texana, com 7 vitórias. Isso mesmo, você não ouviu errado. 7 triunfos na MotoGP. E assim, meus amigos, é uma pista pelo histórico, né? Pelo histórico
do Mark Marques, né, em Austin, no Texas, ele é o favorito. Ele é o favorito. A Ducati será a equipe favorita nessa pista do Circuito das Américas mais uma vez, porque é a moto a ser batida, é a moto do ano, é a moto a ser batida e tá nas mãos certas do Mark Marques, porque o Mark Marques vem fazendo um início impressionante, já chegou dando uma voadora no Pecco Bagnaia, dando uma voadora assim no peito do Bagnaia, e o Bagnaia não tá sabendo o que fazer. Não está sabendo o que fazer. Não está sabendo o que fazer, não está sabendo lidar com a pressão, com o efeito Mark Marques. E isso é um problema. E isso é um grande problema. Isso é um grande problema mesmo. E essa corrida vai ser. E essa corrida, eu digo mais, meus amigos. Essa corrida vai ser um termômetro bem interessante de como o Pecco Bagnaia irá se comportar no circuito das Américas em Austin, no Texas. Bom, meus amigos, falar aqui um pouco de Yamaha e Honda. A Yamaha teve um início, né? Um início um pouco melhor, podemos assim dizer, né? Na Tailândia não foi tão bem assim, ficou devendo, principalmente o senhor Fábio Quartararo, que ficou devendo muito, né? Na primeira corrida do ano. Teve um desempenho um pouco melhor, um desempenho até certo ponto satisfatório, né? Na corrida da Argentina em termos de Rio Hondo. E assim, meus amigos, vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu espero um pouco mais do Fábio Quartararo nessa temporada. Eu espero que o Quartararo tenha um desempenho um pouco melhor, sabe? Um desempenho melhor, sabe? Um desempenho que seja satisfatório para um campeão do mundo, como ele foi campeão do mundo no ano de 2021. E assim, meus amigos, ele foi bem na Argentina. Ele conseguiu ter um bom desempenho na Argentina. É aquilo que eu tento cobrar aqui dele, aqui quando eu falo aqui do Quartararo pra vocês aqui, meus amigos. Porque o Quartararo, ele tem um bom nível, ele é um bom piloto, mas não é nível Mark Marques. Eu não vejo que ele é nível Mark Marques, não consigo ver o Fábio Quartararo sendo nível Mark Marques. Não consigo ver nesse momento, não vejo, não consigo ver nessa conjuntura de Campeonato Mundial da MotoGP, né? Então, eu quero ver o Fábio Quartararo nessa corrida, como ele irá se sobressair em Austin, no Texas, meus amigos, porque ele é um bom piloto, ele é um piloto rápido, ele é um piloto muito rápido, mas falta, ao meu ver, consistência para ele. Consistência, ter uma regularidade, uma constante, uma linear constante. Eu não vejo isso do Fábio Quartararo no momento, não vejo. Eu espero que ele me surpreenda nessa corrida em Austin, no Texas, meus amigos. Bom, meus amigos, falar aqui um pouquinho de Pedro Acosta, o piloto da KTM. Teve um bom desempenho na Argentina, em termos de Rio, fez um bom papel em termos de Rio na Argentina, fez uma boa performance, uma performance interessante, muito boa. Finalmente, né, o Pedro Acosta fez um bom desempenho, né? Então, o Pedro Acosta é um piloto muito rápido, só que ele é atirado. Ele é um pouco atirado demais. E isso é um problema. Se derem uma moto boa, em condições, ele pode brigar com o Mark Marques. Ele pode brigar nas cabeças com o Mark Marques. Pode brigar nas cabeças. Pode ter um desempenho assim, satisfatório. Um bom desempenho. Mas nível Mark Marques, também não vejo. Pedro Acosta é um bom piloto. Mas precisa parar de errar demais. Porque na primeira corrida do ano na Tailândia, ele foi um fiasco em Buriram. Em termos de Rio Hondo, teve um excelente desempenho, um bom desempenho, com esse problemática moto da KTM. Então a KTM ainda, sabe, deve no banco em questão de velocidade reta, velocidade de curva, nas curvas. Então é uma moto que, assim, é complicada, é uma moto
muito tinhosa, muito complicada. Então, eu quero ver um pouco mais do Pedro Acosta nessa corrida em Austin, no Texas, meus amigos. Bom, meus amigos, falar aqui um pouquinho de Maverick Viñales. O piloto espanhol, atual vencedor do circuito do Grande Prêmio das Américas em Austin, no Texas, no ano passado, pela equipe Aprilia, e hoje está na KTM. O Maverick Viñales, na primeira corrida do ano em Buriram, na Tailândia, ficou devendo. Também ficou devendo na etapa da Argentina. Esperava um pouco mais dele. Esperava um desempenho um pouco melhor dele na Argentina, mas não é o que está acontecendo. A moto da KTM é uma moto complicada, uma moto problemática. As questões extra-pista da KTM que ela tem para resolver, tem a resolver. E quando a moto não tá legal, problemas extra-pista, a coisa não anda. A coisa não anda. A coisa não acontece, a coisa não rola. E é o que está acontecendo com o Maverick Viñales. Então, eu espero um pouco mais dele. Eu quero ver um pouco mais do Maverick Viñales nessa pista, porque o Maverick Viñales é um bom piloto. É um bom piloto. E outra, precisa sair dessa coisa de eterna promessa. Só tá na promessa. Precisa sair. O Maverick Viñales precisa sair dessa coisa de eterna promessa. Porque ele, ao meu ver, ele tinha um cacife para ser campeão do mundo. Hoje, dificilmente, eu não consigo ver o Maverick Viñales ter um cacife para ser campeão mundial da MotoGP. Não consigo ver. Tinha um grande potencial, e esse potencial foi embora, foi pelo ralo. Então, é complicado a situação do Maverick Viñales na equipe KTM. E assim, meus amigos, é complicado, é muito difícil, pra lá de complicado, pra lá de complicado. Então assim, precisa dar uma resposta. E essa resposta precisa vir o quanto antes. Porque eu não vi o Viñales na Tailândia, em Buriram, na Tailândia. Não vi o Viñales em termas de Giondo. Vocês me desculpem, eu não vi o Viñales tanto nessas duas primeiras etapas do campeonato. Então eu vejo que o Viñales, ele precisa de mais, precisa mostrar mais. E precisa sair dessa coisa de eterna promessa, meus amigos. Bom, meus amigos, o piloto espanhol Jorge Martin, o piloto da equipe Aprilia, segue fora por conta de uma lesão que ele sofreu ainda nos testes de pré-temporada em Sepang, na Malásia. Segue fora ainda por conta de uma fratura na mão esquerda e uma pequena lesão no pé direito. Então o piloto espanhol Jorge Martin segue fora. Não sabe se ele volta em Jerez da Fronteira, na Espanha, porque no Qatar ele já não vai correr no Qatar, o Jorge Martin. E o Jorge Martin é uma pena, porque o Jorge Martin é um ótimo piloto, mas que, assim, teve um enorme azar de ter essa lesão logo no início do campeonato, porque seria um dos caras a incomodar o Marc Marques, né, os irmãos Marques, né, porque é um piloto muito rápido, consistente, regular, e assim, mostrou toda a sua regularidade no ano passado. Então é uma pena que ele segue fora, e o seu substituto será Lourenço Salvatore, né, na equipe Aprilia, para essa corrida no Circuito das Américas em Austin, no Texas, meus amigos. Bom, meus amigos, rapidamente falar aqui dos três pilotos novatos, Fermín Aldeguer, Ayogura e Soukia Chantra. O Ayogura, disparado, é um dos três melhores estreantes da temporada 2025 da MotoGP. Ele é o melhor. Ele vem mostrando uma pilotagem incrível. Mostrou uma pilotagem excelente em Buriram, na Tailândia, na primeira corrida do ano. E foi desclassificado, teve esse pecado de ser desclassificado
no GP da Argentina, porque vinha fazendo uma corridaça, mais uma que ele iria fazendo em termos de Rio Hondo, e teve o enorme azar de ser desclassificado em termos de Rio Hondo há 2 semanas atrás, meus amigos. E olho nesse menino Ayogura, olho nesse menino Ayogura, que vem mostrando uma pilotagem muito boa, muito consistente, o piloto da Trackhouse. Fermin Aldeguer. O Aldeguer, eu esperava mais do Aldeguer. Pela badalação, pelo nome dele, que se falava tanto dele, e não se conseguiu se ratificar até aqui. Não está se conseguindo se ratificar até aqui. E isso é um problema. Isso é um problema, porque quando o piloto não está mostrando performance, o piloto começa a perder confiança, começa a ficar sem confiança, e isso é um grande problema. Isso é um grande problema, é um enorme problema. E o Aldeguer precisa mostrar mais, e pra mim, eu quero ver um pouco mais dele nessa corrida no Circuito das Américas em Austin, no Texas, meus amigos. Bom, meus amigos, sou o Kia Chantra. Sou o Kia Chantra, dos três, foi o pior estreante nessas 2 primeiras corridas da temporada. Não conseguiu corresponder nada, entregar nada nessas 2 primeiras corridas da temporada 2025 da MotoGP. E pra mim ficou devendo muito. Eu esperava mais do Chantra. Esperava... Quer dizer, nem tanto assim, né? O Chantra... Né? O Chantra é um piloto tailandês, um piloto ok, mas... Não veio. A coisa não andou. A coisa não tá andando pra ele nessas 2 primeiras corridas da temporada 2025 da MotoGP. E eu esperava um pouco mais dele. Esperava. Mas ele ficou devendo muito nessas 2 primeiras corridas da temporada 2025 da MotoGP, meus amigos. Bom, meus amigos, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui as suas expectativas para o Grande Prêmio das Américas em Austin, no Texas. Compartilhe com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal Matheus Automobilismo. Aquele abraço e taca de valeu, samarada!